A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 5, está escrito: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes de ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. É impossível você dizer que é cristão e ao mesmo tempo você não ter dentro de si a palavra da esperança, a palavra da fé, a palavra que move, que transforma o homem. É impossível que, sendo nós cristãos, não achamos aptos, não conseguimos exercer a nossa fé em Cristo Jesus, na qual nos motiva. Muitos cristãos estão perdendo o direito à salvação porque, ao invés de permanecer fiéis, firmes, fortes nos ensinamentos na qual o Senhor Jesus Cristo nos deu, esses mesmos têm se desviado, têm se movido para a esquerda, se movido para a direita, para trás, mas nunca seguindo o objetivo, o foco, que é a cruz de Cristo. Eles têm se perdido a tal ponto de que eles não valorizam o sacrifício de Cristo na cruz. Eles dão mais crédito, dão mais mérito às coisas deste mundo, às coisas na qual não serve para nada a não ser pisado, pisoteado pelo homem. Mas a sua fé, a sua crença, o seu mover faz com que eles cada vez mais se percam, cada vez mais se afastem do Senhor Jesus Cristo por causa da sua religiosidade vivida continuamente. E esquece que a nossa vida ela não está focada, ela não está voltada às coisas deste mundo, mas ela está simplesmente voltada em fazer, em satisfazer, em agradar a Cristo Jesus. E esse agradar, esse fazer a vontade de Cristo Jesus, vai além do que muitos entendem, vai além do que a gente pensamos, vai além daquilo que a gente imaginamos. Mas as pessoas têm se perdido, de modo que elas não aceitam, de modo que elas não concordam, de modo que a vida delas se perde de maneira brutal para Satanás. Devemos manter o nosso foco, devemos manter o nosso objetivo naquilo na qual o Senhor quer, naquilo na qual o Senhor nos chamou, tendo por causa da esperança de que nos céus haveremos de habitar através daquilo que Cristo Jesus fez em nossas vidas. Através do milagre da cruz, nós poderemos alcançar, em nome do Senhor Jesus Cristo, a salvação, pois lavados e remidos, fomos no teu sangue, a fim de que, pelo batismo do teu nome, a gente possa coabitar com o Senhor. Mas essa habitação futura, destinada a todos aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor Jesus Cristo, se dará por causa não do homem, mas por causa do próprio Senhor Jesus Cristo, que havia mandado, havia ordenado de que carro nenhum penetrasse para motivo de não prejudicar o andamento do seu evangelho. A gente não sabe com precisão dizer aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor almeja para cada um de nós. Mas a certeza que temos é de que fiéis à palavra, fiéis ao Evangelho de Cristo Jesus, devemos permanecer, a fim de ocultar do mundo as nossas falhas
e mostrar o amor de Cristo, a fim de ocultar do mundo os prazeres da carne e mostrar para ele o prazer de servir ao Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas que perderam a sua vida por causa de 10 reais? Quantas pessoas deixaram de seguir, abandonaram a sua fé, a sua religião por causa do homem, porque o marido não gostaria que ela fosse, que ela não fosse cristã, que ela não fosse evangélica, que ela não fosse seguidora do Senhor Jesus Cristo. E isto ocorre por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa de não estarmos prontos, preparados para obedecermos fielmente a palavra do Senhor. E por não obedecer a palavra do Senhor de forma integral, é que caímos em pecado, é que deixamos de obedecer a ordem de Cristo para obedecer a voz da coruja. E assim, cada vez que nós formos para a direita, cada vez que caminharmos para a esquerda, ou olharmos para trás, que possamos entender que o nosso objetivo é a luz, é a cruz de Cristo. Pois somente na cruz de Cristo, um homem, o ser humano, ele pode encontrar a esperança que ele tanto deseja, que ele tanto almeja. Então, que você possa entender que a vontade do Senhor Jesus Cristo é em ter uma pessoa específica para poder pregar o seu evangelho, uma outra, um ou outro localidade, porque assim, de barraca em barraca, possamos caminhar, possamos criar o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho que nos é feito, que nos é instruído, que não é aperfeiçoado e agradável, como o Senhor nos tem orientação. É preciso, é necessário que a gente comece a habitar, a gente comece a compreender, a gente comece a caminhar não mais conforme o nosso querer, mas sob o direcionamento do Senhor Jesus Cristo. A fim de que assim possamos a cada dia alcançar mais e mais a graça do Senhor Jesus Cristo, que é manifesta na vida daqueles que entregaram a sua vida a Jesus, negando o seu próprio interesse, sua própria vontade, e em obediência ao Senhor, desejamos a Ti uma boa nova. Então não pense que a nossa vida, o nosso querer, o nosso caráter será moldado por aquilo que pensamos, por aquilo que desenvolve na nossa vida. Então é preciso, é necessário que, como ser humano, a gente possa caminhar, a gente possa entender que o caminho da verdade, o caminho da justiça é um só. É preciso, é necessário que, baixando a nossa cabeça, possamos entender, possamos compreender. Caminharmos uma vez só e por toda a nossa vida ao lado de Cristo Jesus. E esse talvez seja o maior desafio pelo qual o Senhor é preciso, é necessário que entendemos que a necessidade é preciso, é necessário
É necessário que é necessário que é necessário que a nossa conduta seja mudada, para que de dentro de nós possa o Senhor trabalhar, possa o Senhor manifestar o seu poder. É necessário uma consciência maior, uma consciência humanitária, a fim de que não venhamos a viver conforme aquilo que pensamos, conforme aquilo que acreditamos, mas que possamos estar na inteira dependência de Cristo Jesus, naquilo que o Senhor tem feito, naquilo que o Senhor tem operado na nossa vida, de modo que, livres, possamos estar presos no sangue de Cristo Jesus, a conquistar a bênção, a conquistar a vitória, a alcançar aquilo que é inalcançável para o homem. Mas o Senhor deseja, o Senhor quer que façamos isto, para que uma vez por toda possamos caminhar, possamos anunciar, possamos pregar aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, de modo que possamos sobressair nas coisas deste mundo, não a fim de conquistar, mas de forma que a gente possa entender que a vontade do Senhor Jesus Cristo, que a bênção do Senhor Jesus Cristo, ela é fiel, ela é eterna, ela é soberana na vida de todo aquele que entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Salmos, capítulo 19, capítulo 142, está escrito: a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é verdade. A justiça do Senhor Jesus Cristo, ela é uma lei pessoal. Então, ao invés de você ficar imaginando, ficar sonhando, vendo a sua vida passar diante de ti sem muita expectativa, entenda uma coisa, entenda-o como o Senhor lhe chamou. Ele chamou para viver em justiça, uma justiça eterna, que não é conforme os preceitos religiosos deste mundo, mas é conforme o desejo, o querer do próprio Senhor, de maneira que possamos viver, de maneira que possamos caminhar, de maneira que possamos abrir, não somente o que eu penso, não somente aquilo que eu acho. É preciso, é necessário que caminhemos de maneira que não mais vivemos dessa tal forma, desse tal sentimento, mas que possamos ser fielmente, viver à luz do Senhor, viver o Evangelho de Cristo, a fim de não venhamos a ser somente um religioso, mas que possamos ser praticantes daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor predeterminou para cada um de nós. De modo que a gente entenda que a salvação, ela é o cumprimento da palavra, ela é o cumprimento da lei para a vida daqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador e
negando-se a si mesmo, negando os seus próprios interesses. O Wesley abre mão agora e caminharmos em direção ao nosso objetivo. Eu não sei qual que é o objetivo seu neste mundo. Eu não sei o que te levou, o que te movimentou a ir, a aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Mas a verdade é que eu sei. Mas a verdade é que eu entendo. Começarmos uma vida, desejarmos uma vida que não seja agradar ao nosso Senhor, que não seja caminhando simplesmente na onda do Senhor, para que assim possamos entrar, para que assim possamos caminhar, para que assim possamos exaltar aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer. Então entenda, não podemos imaginar, mas que antes possamos entender que a nossa vida, que o nosso querer, ela já não mais pertence a nós, ela pertence a Cristo. Assim como o saber, o fazer, o andar na presença do Senhor, faz com que a nossa vida ela é totalmente dirigida, direcionada. Aquele que é, aquele que faz, aquele que faz com que nós possamos não tombar nem para a direita, nem tombar para a esquerda, mas permanecermos fiéis, permanecermos fortes, a fim de que a cada dia, vivendo a vida conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo, possamos nós entender, compreender que a sua palavra é fonte incontável de bênçãos, de promessas por parte do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas, de modo que não mais olhamos nós mesmos, mas que possamos nós andar, a caminhar, não como uns andarilhos perdidos, mas um dia, se eu tiver condições de andar, de caminhar, de obedecer, que seja tão somente a Cristo e nunca um sistema religioso que em tese deveria nos seguir as orientações do Senhor, mas que possamos que possamos andar, que possamos caminhar dia após dia, sob o comando, a direção do próprio Senhor Jesus Cristo, para que assim não venhamos a olhar nem para a esquerda, nem para a direita, muito menos para trás, mas seguindo em frente, o alvo que é Cristo, seguindo em frente a pregar, a anunciar, a dizer a grandeza que é a família. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2. Aliás, versículo 6. João, capítulo 14, versículo 6. Está escrito: E disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Só existe uma forma, só existe uma maneira, só existe um único lugar que eu não preciso estar, que eu não preciso caminhar, que eu não preciso andar. Mas agora, voltados tão somente à Bíblia, voltarmos tão somente à transformação que o Senhor tem feito e há de fazer nas nossas vidas, possamos andar fielmente aquilo que o Senhor feito, aquilo que o Senhor possamos não tombar para a esquerda, nem tombar para a direita, mas sermos fiéis àquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor determina que façamos. Pois uma vez que estando nós em Cristo, andando no caminho que é o próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que essas enxurradas possa ser um momento de libertação, um momento de transformação, a caminhar, a amar, a ser obediente tão somente a Cristo Jesus, de modo que a nossa vida ela não venha a ser um embaraço de engano, de sofrimento, mas que possa ser fiel, que possa ser a própria vontade e o próprio desejo do Senhor Jesus Cristo pela nossa vida. Como está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 10. Está escrito: como a verdade de Cristo está em mim, nenhum homem me impedirá de me gloriar nas regiões da Acácia. Precisamos ter a mesma certeza pela qual o apóstolo Paulo teve, até mesmo na hora da sua morte. E assim andarmos, assim caminharmos. E assim possamos cada dia ser fiéis e obedientes àquele que e assim possamos não mais vivermos conforme esse mundo, não mais vivermos conforme a vontade, os desejos desse mundo, mas que possamos andar fielmente as coisas pela qual o Senhor tem feito, tem nos garantido, tem nos dado através da cruz do Calvário. E que essa certeza que o apóstolo Paulo tinha, ela possa brotar na nossa vida, ela possa sobressair na nossa vida, de maneira que a gente entenda que a vontade do Senhor Jesus Cristo, ela tem que se dar de maneira completa, única e fiel à nossa vida. Ninguém, além do próprio Senhor Jesus Cristo, está além. Então que
possamos, em nome de Jesus, a andar, a caminhar, não conforme o meu desejo humano, mas agora caminhamos juntamente com o Senhor Jesus Cristo, possamos entender que agora já não é mais problema nosso, mas que possamos agora entender, porque muitas na qual o Senhor andou, o Senhor buscou, operou, possamos nós também, de maneira que possamos entender mas que possamos entender que a nossa vida, o nosso querer, a nossa vontade, ela está em Cristo. Como está escrito no livro do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo... Aliás, Efésios 1:13. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13. Está escrito: em quem também vos confiaste, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em quem depois disso creste, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Todos nós fomos batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, para arrependimento de pecado, para que assim possamos cada vez mais, tirando a roupa do varal, eu possa pegar eu posso fazer da palavra do Senhor o alimento que me sustenta, a roupa que me veste, e tantos outros adjetivos que poderíamos colocar aqui, como de fato haveremos de colocar ao longo desse podcast, com a intenção de alcançar do Senhor e assim podemos ser, de uma vez por todas, caminharmos tão somente na direção pela qual o Senhor nos deu. E assim possamos ver, compreender, analisar as nossas vidas possamos analisar e possamos a seguir o Senhor Jesus Cristo, porém como uma criança. Que possamos caminhar em direção ao alvo que é Cristo. Que possamos entender que a nossa vontade, o nosso é impossível que possamos
a caminhar. Sem esperar que em algum momento, em algum instante, o Senhor vai despertar. Porque o despertar do Senhor Jesus Cristo é algo corriqueiro, é algo que muda, é algo que transforma, é algo que mas que possamos entender, que possamos compreender, que possamos a seguir nós também negamos perto de casa. Nós negamos. Que possamos andar é necessário, é preciso que o homem abra mão do seu querer, abra mão da sua vontade para experimentar uma experiência única. Que sejamos um filme para alguém. Eu preciso. É necessário. É necessário que na atual conjuntura é preciso, é necessário que abrimos mão e é preciso, é necessário que o homem amadureça, que o homem aprenda que a sua vida tem que ser guiada, direcionada tão somente pelo Senhor Jesus Cristo. Não perca a chance, não perca aquilo que o Senhor tem. Mas viva tão somente aqui o Evangelho de Cristo Jesus,
aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor determinou para a sua vida. Como está escrito no livro de 3 João, capítulo 1, versículo 3. Porque me alegrei grandemente quando os irmãos vieram e testificaram a verdade que há em ti, e como tu andaste na verdade. Nós somos testemunha de Cristo para levar a todo o mundo, a todas as pessoas, aquilo que é de interesse, aquilo que é de vontade do Senhor Jesus Cristo, que é a palavra, que é o Evangelho da salvação, que é a luz que ilumina, que clareia este mundo. A nossa alegria deve se dar em pregar o Evangelho, em dizer as boas novas, falar a grandeza de Cristo Jesus às pessoas que precisam, às pessoas que necessitam, desviando-nos das coisas deste mundo, desviando das coisas que não têm valor, que não têm significado, que muitas das vezes faz com que nós desanimamos na fé, mas que possamos nos alegrar na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, naquilo que ela nos diz. Porque todas as vezes em que nós abrimos a palavra do Senhor, todas as vezes em que nós formos ler a palavra do Senhor, algo poderoso, algo grandioso deve ocorrer, deve acontecer nas nossas vidas. Porque a nossa vida ela tem que ser baseada tão somente na Bíblia. A nossa vida deve ser baseada tão somente naquilo que o Senhor ensina, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nada além do que a palavra, só a Escritura, para que somente através da fé a gente reconheça que o Senhor Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, que haveria de vir em forma humana, para passar por todo o martírio, por todo o sofrimento do qual ele passou, para que, através da exposição da sua morte, cada um de nós pudéssemos alcançar nele, somente nele, a vida eterna. Volta para o Senhor. Atentai-vos às coisas pela qual o Senhor lhe diz, pela qual o Senhor lhe orienta. E não perca a esperança, não perca a vida, não perca o sentimento de fé, de coragem, na qual nós recebemos do Senhor. Mas que a nossa vida seja tão somente em Cristo. Ela seja baseada tão somente no Evangelho de Cristo, para que assim possamos nós habitarmos com o Senhor Jesus Cristo, na sua direção, no seu querer, na sua vontade, longe de tudo e de qualquer coisa que possa desagradar, que possa contradizer, que possa contrariar a vontade do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. Que o nosso querer, que a nossa vontade seja em satisfazer, seja em agradar, seja em andar conforme Cristo andou, a fim de que assim todos nós alcance em tempos futuros a plenitude de Cristo, que é a vida eterna,
que é a salvação, que é a morada, que é estar com Cristo. E até chegar esse dia, não desfalecemos. Mas antes pregando o Evangelho, mas antes anunciando a boa nova, possamos seguir em direção a uma palavra da verdade e da vida, que é Cristo Jesus. Baseie a sua vida tão somente na Bíblia Sagrada. Baseie a sua vida somente naquilo que o Senhor tem feito, que o Senhor tem desejado, que o Senhor programou para a sua vida. E como isso pode ocorrer? Quando você começar a abrir mão do seu querer, começar a abrir mão da sua vontade, começar a abrir mão dos seus próprios interesses, para satisfazer-se com um homem, para satisfazer o seu próprio ego, a sua própria essência, mas que você possa agora em diante procurar satisfazer tão somente aquele que deu a sua vida por ti, entregou na cruz do Calvário em seu favor, para que através do seu sofrimento, para que através do seu martírio, você possa, em Cristo Jesus, alcançar bem mais do que a religião te oferece. Para que você possa alcançar não somente falácias, promessas, mas verdadeiramente o que o Senhor Jesus Cristo tem a te dar. Siga em frente, siga o alvo, siga o Senhor Jesus Cristo, para que você possa alinhar a sua vida, alinhar o seu chamado, o seu ministério, a sua vontade com a de Cristo, com aquilo que Cristo tem, com aquilo que Cristo há de fazer na sua vida, de maneira que você não mais enxergue este mundo como a fonte de arrecadação, como um meio, um mecanismo de você alcançar, de você obter as coisas, mas que você possa começar a enxergar ao Senhor Jesus Cristo como a fonte de negação, uma fonte de recusa, de abrir mão dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, dos seus próprios interesses, a fim de que assim você possa viver, você possa caminhar, você possa seguir na dependência do Senhor Jesus Cristo. Porém, a salvação, o Senhor deverá arcar, o Senhor deverá dar, porque não tem como andar, não tem como caminhar ao lado ou após o Senhor Jesus Cristo, visando as coisas deste mundo, visando o materialismo na qual esse mundo nos oferece. A alegria do Senhor, ela não consiste nos bens materiais na qual o mundo nos dá. Mas a alegria do Senhor consiste em renúncia, em satisfazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor Jesus Cristo é que andemos por todos os lugares, indo por todo o mundo, pregando o Evangelho. E que assim possamos nós também caminhar. A cada dia,
até chegar aquele momento em que com Cristo Jesus nós iremos nos encontrar. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levanta o teu rosto sobre ti e te dê a paz.